Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com o professor Luciano de Souza, meu querido amigo, que vai falar sobre um assunto palpitante, hoje mais do que nunca, já há muitas décadas, que é motivo de estudo e preocupação dos maiores cientistas do mundo, mas especialmente agora está havendo aí um movimento de retrocesso em relação a muitos direitos, e um dos direitos em que a gente vê ameaçado é o direito a um ar puro, a uma água não poluída. Os efeitos da poluição são conhecidos já há muitas décadas, estudados por muitos cientistas, e eu trouxe aqui o meu querido amigo, que é um grande cientista, que tem um trabalho de fôlego, que está aqui na mesa, um trabalho de fôlego, que é a tese de doutorado dele, que é sobre a proteção das florestas. Então, nada mais oportuno de trazer essa discussão aqui para o nosso Jovens Pensadores, nós que temos como lema pensar, duvidar e criar pensamento próprio. E esse devia ser o lema da escola, não uma escola sem partido, porque as pessoas não são sem partido, elas sempre estão escolhendo partidos, não exatamente ideológicos nem partidários, mas se posicionando frente aos temas polêmicos, palpitantes e que interferem na nossa vida. Mas uma escola que mostre todas as vertentes de pensamento, que mostre todos os lados e que incentive o aluno a pensar por si mesmo, é esse o tema dos Jovens Pensadores, o lema dos Jovens Pensadores, e que ele possa escolher a vertente de pensamento, a posição que mais vai ao encontro do que ele acha correto, do que o satisfaz plenamente, a ideia que ele gostaria de defender. É isso que a gente tem que passar para as nossas crianças, nossos jovens. Não dizer o que ele deve pensar, mas incentivá-lo a pensar e nutri-lo de muitas vertentes de pensamentos, porque a verdade está em cada uma delas. A verdade é muito rica, muito múltipla, e ela está um pouquinho em cada uma dessas vertentes que a gente conhece de pensamento. E para falar um pouquinho aí da proteção das nossas florestas e o desmatamento zero, que é uma meta global, que é o tema do nosso programa de hoje, eu passo aqui a bola para o meu querido amigo. Boa tarde, professor Luciano. Um prazer enorme. Esse que é um biólogo e é um advogado. Ele entende de bicho, de planta e entende também do direito. Então é ele mesmo que a gente quer saber aí. Como é que é essa história aí? Aquecimento global, efeito estufa, diz que tem aí uns cientistas que falam que não é bem assim. Como é que é, professor? Obrigado, Rosilma. Uma alegria estar aqui presente no programa. Um jovem há mais tempo, né? Vocês estão vendo pela minha aparência física, mas jovem de espírito também. Não, o pessoal sabe que eu sempre falo, jovem é aquele, não exatamente de idade, até pode coincidir, claro, mas é aquele que sempre compartilha conhecimento e sempre disposto a aprender. Então, somos todos jovens nesse sentido. É verdade, Rosilma. Mais uma vez, então, obrigado. E eu gostaria de posicionar essa questão da seguinte maneira. O trabalho que a gente procurou fazer a respeito da proteção das florestas é dentro da ótica do direito internacional, tá? É uma vertente diferente daquela vertente do direito interno do Código Florestal, que isso a gente pode até trabalhar um programa, que é um assunto interessantíssimo também, mas é na ótica do direito internacional. Então eu vou te colocar uma coisa bem rápida para o nosso telespectador, para ele entender qual é o mecanismo do pensamento que está dentro do nosso trabalho e a proposta que a gente procurou trazer. Basicamente é o seguinte, a Organização das Nações Unidas, a ONU, em Assembleia Geral, já reconheceu a necessidade de zerar o desmatamento global. Depois a gente pode discutir um pouquinho o que significa zerar o desmatamento. Se é desmatamento líquido, se é o desmatamento ilegal, isso não está bem especificado. Nem tampouco de que tipos de florestas nós estamos falando em zerar o desmatamento. Mas esse é um assunto muito técnico que eu não vou poder entrar nesse programa. Então eu vou tentar, assim, de uma forma bem didática,
tentar chamar atenção para o problema. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral, por meio dos seus Estados-membros, já reconheceu a necessidade. Isso aconteceu em 2007. E a ONU fixou uma meta global de desmatamento zero para 2015. Chegou em 2015, a ONU reconheceu que não conseguiu atingir a meta, e aí, aproveitando o embalo das discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento, que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ONU encartou dentro dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, atingir o desmatamento zero até 2030. Então, se a gente for analisar assim, de uma forma bem, vamos dizer, de uma obrigação internacional, que não chega a ser uma obrigação, a gente já vai ver por quê, mas se a gente fosse analisar como uma obrigação internacional, o mundo já está em atraso, porque o mundo se comprometeu, ou pelo menos as nações que representam a vontade política do mundo, as nações soberanas, se comprometeram a zerar o desmatamento até 2015. Chegou em 2015 e não zerou o desmatamento, postergou para 2030. Então nós estamos numa certa mora, num atraso. Mas eu não vou questionar esse atraso, porque na verdade esse atraso ele não é visto como o descumprimento de uma obrigação internacional. Esse é o X da questão do tema do trabalho. O tema do trabalho ele parte desse problema. Todas essas obrigações florestais, que a gente chama de soft law florestal ou direito doce florestal, por que doce? Porque não tem sanções. A pessoa, o Estado, membro que se compromete a atingir o desmatamento zero, ele não é punido se ele não consegue chegar nessa meta. Isso a gente chama de soft law, né? Sim. Um direito sem sanção. Como se fosse uma diretriz. Uma diretriz. Não só é uma diretriz, regra não é uma fechada com sanção. Perfeitamente, é uma diretriz. Ela não gera uma obrigação vinculante para o Estado, ela não obriga o Estado. Né? E os próprios Estados têm receio de assumir obrigações vinculantes, essas obrigações que podem ser cobradas lá na frente, porque eles sabem que se eles não cumprirem, eles eventualmente estarão sujeitos a uma punição. Bom, diante dessa problemática e considerando que nós estamos tratando de um problema global que não dá para um Estado resolver sozinho, é um tipo de problema coletivo. Claro. Uma pessoa não resolve. Existe um estudo muito importante sobre esses mecanismos de responsabilização no direito ambiental internacional que faz com que as obrigações internacionais não possam ser medidas dentro daquele esquema tradicional de causa e efeito. Então o Estado causador do dano é o Estado responsável pela reparação. Vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Por exemplo, a China é um dos maiores produtores de gases de efeito estufa, mas o mundo inteiro consome o que a China produz, não é a China que consome. Então, não dá para você estabelecer... Todos são responsáveis. Todos somos responsáveis. Você chegou no ponto. Esse princípio se denomina princípio das responsabilidades comuns. Todos somos responsáveis, porém diferenciadas. E essa diferenciação é baseada na equidade. Então você chegou no ponto que eu queria tentar mostrar para os nossos telespectadores. O problema do desmatamento zero é um desses problemas. É um problema onde a gente... é um problema comum da humanidade, que eu não posso imputar necessariamente a um Estado, eu preciso trabalhar como um problema global, né? E a solução, ela depende da participação de todos os Estados, e os Estados reconhecem isso. Todos os Estados que compõem o sistema ONU reconhecem que o problema do desmatamento, uma das formas de abordagem é por meio do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Todos os Estados têm responsabilidade para resolver esse problema. E aí é que vem a provocação da nossa tese. A nossa tese se baseia no seguinte: se dois ou mais sujeitos autônomos, como são os Estados, eles são dotados de soberania e autonomia, eles criam suas próprias regras. Por isso que eu chamo de autônomo. Autônomo é quem cria as próprias regras. Se dois sujeitos autônomos reconhecem a importância de fazer uma coisa, que coisa é essa? Acabar com o desmatamento no mundo. Eles reconheceram isso. Não sou eu que estou dizendo, a própria ONU reconheceu isso 2 vezes. Primeiro em 2007, depois em 2015, reafirmando o compromisso para 2030. Então, se 2 ou mais sujeitos reconhecem que certo objetivo deve ser atingido ou que certas condutas devem ser adotadas, e aí vem o detalhe importante, esses 2 ou mais sujeitos sabem que se não atingirem esse objetivo, eles não serão punidos.
e aí vai entrar uma teoria nova do direito, que na verdade é explorada pelo Norberto Bobbio, a teoria da sanção premial. Eles não serão punidos, eles serão ajudados, eles serão estimulados. Eles receberão prêmios por atingirem as metas. Então, se eles sabem que aquilo que eles precisam fazer é importante, se eles sabem que não serão punidos caso não consigam e que terão a ajuda de outros países para poder atingir essa meta, por que raios insistem em dizer que esses compromissos não têm um caráter de obrigatoriedade? Essa é a pergunta da tese. E a gente tenta mostrar que, no fundo, eles devem enxergar o desmatamento zero como uma obrigação internacional. Esse comportamento é um comportamento muito mais evoluído do que aquela história de que você aprende através do erro, porque às vezes você não pode errar, porque o erro às vezes é difícil de reparar, às vezes é irreparável, e além de tudo aquela história da punição. Nem sempre a punição é necessária, justamente porque você não pode partir do erro, porque às vezes o erro é irreparável. Então tem que ser um novo raciocínio, uma postura muito mais evoluída. Isso mesmo. E essa postura, essa é a técnica jurídica do trabalho. Ela propõe um novo olhar sobre o direito ambiental internacional, que é um ramo específico dentro do direito internacional, em que não se trabalha mecanismos punitivos e mecanismos de responsabilização, se trabalha com mecanismos de implementação. E isso já está acontecendo. O Acordo de Paris tem um mecanismo de implementação que é não controversial e não punitivo. Está lá escrito, artigo 15 ou 17 do Acordo de Paris está escrito, os Estados-partes criarão um mecanismo de implementação dos compromissos assumidos voluntariamente e unilateralmente pelos países que fazem parte do acordo, para que esses países consigam atingir as metas que eles estão prometendo. Isso é uma nova visão. Na verdade, não é tão nova assim. O livro que me inspirou a trabalhar com essa ideia do direito premial, das sanções premiais e dos mecanismos de incentivo e não mecanismos de desestímulo, porque a gente usa o direito estatal apenas com mecanismos de desestímulo. E aqui é uma proposta diferente, é um mecanismo de estímulo. Essa tese, essa ideia, ela vem desde o direito romano. Já havia sanções premiais no direito romano. Mas o Norberto Bobbio, esse pensador italiano maravilhoso, no seu último livro, que é uma coletânea de artigos de 2007, publicado no Brasil, denominado Da Estrutura à Função, ele faz uma crítica ao direito, dizendo o seguinte, que a gente já chegou praticamente no limite que o direito poderia chegar em termos de hermenêutica. Agora nós temos que trabalhar o direito em termos de função. Que funções o direito pode exercer? E aí, inspirado por essa técnica e essa postura conceitual, nós propusemos no nosso trabalho que as obrigações estatais, internacionais em relação ao desmatamento zero, seja lá o que for, porque isso é uma discussão muito importante também, que eu acho que não cabe fazer um programa como o nosso, mas essas obrigações são obrigações vinculantes na medida em que os estados não serão punidos por não atingi-las. Eles serão ajudados para atingi-las. E os demais estados não poderão cobrar do estado que não atingiu se também não estiverem dispostos a cooperar, porque isso se baseia, a responsabilidade comum e diferenciada se baseia, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas no direito internacional, se baseia num outro princípio que é o princípio da cooperação. Cooperação financeira, cooperação tecnológica, cooperação jurídica, enfim, para poder exigir, para poder estimular, para poder conduzir um estado a zerar o seu desmatamento, os outros estados têm que estar dispostos a pagar, a ajudar, não só pagar, não é só pagar porque nós estamos falando só de dinheiro, mas a ajudar. Já existe um mecanismo... Inclusive com tecnologia, sim, com tecnologia, com pesquisa científica. A Noruega, ela paga para o Brasil incentivos quando o Brasil consegue manter certas taxas de desmatamento. Isso é um mecanismo, chama REDD+. Inclusive a Alemanha, recentemente, a Noruega tem pago, acabou de sair 250 milhões de reais que a Noruega ofereceu, de dólares,
para o Brasil, por o Brasil conseguir reduzir ou manter taxas de desmatamento. Isso é Agora, você tocou num ponto que a gente sabe que políticos sempre manipulam a falta de informação, e esse é um compromisso desse programa, trazer informação válida e de qualidade, principalmente para os jovens, porque a gente tem acesso a milhares de informações, Sim. e aí no meio um monte de informação falsa, e aí ninguém sabe, fica aquela loucura. Então eu vejo gente muito boa, gente com curso superior, gente politizada, dizer, por exemplo, em relação ao Acordo de Paris, né? Que é um acordo nessa linha que você acabou de explicar, né? De incentivo, os países ajudando, né? Sem sanções punitivas, mas com prêmios e incentivo. E quando a gente entende que poluição atmosférica e poluição da água é um problema global, porque não tem limite, o ar não é assim, olha, eu tenho um ar aqui que é meu, viu, Luciano? Então você fica com o seu ar aí, pode fumar, mas você só fuma, polui só o seu ar, o meu você não vai poluir. Então a gente sabe que isso aí não tem limites espaciais, né? E aí então, vem aquela postura que a gente vê muito nas redes sociais, e isso aí está permeando de uma tal forma assim assustadora, que é o seguinte: estamos cheios de pactos, estamos cheios de acordo. Soberania, o Brasil, que nem o outro lá falou, America First, Brasil First, enfim, e isso por trás, querendo mostrar que na medida em que você coopera ou é ajudado, você está sendo menos patriota. Você está sentindo isso, Luciano? Estou muito. Isso é um debate que existe desde a Eco 92. Na Eco 92, na grande conferência do meio ambiente, que ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós tivemos 2 documentos vinculantes, 2 tratados. O Acordo do Clima, tá? Que o Acordo de Paris é um dos protocolos, é um dos desdobramentos da Convenção sobre Mudanças Climáticas, tá? A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Nós tivemos a Convenção da Biodiversidade, que são 2 tratados internacionais. Nós tivemos a Agenda 21 e os princípios ambientais da conferência. Mas a gente também tinha a proposta de criar um tratado sobre florestas. E aí, a tese do globalismo e do soberanismo, ela é uma tensão dialética. Existe sempre essa tensão, ela tem reflexos econômicos, ela tem aspectos culturais, ela tem uma série de aspectos que são muito complexos, que levam a discussão a um processo dinâmico e de uma elevada complexidade, mas numa perspectiva dialética de tensões, nós vivemos uma tensão entre um globalismo e um soberanismo, entre uma nova ordem mundial globalista e uma ordem que ainda tem aquela visão de Estado soberano, né? Os Estados Unidos, nesse aspecto, eles, em relação ao clima, a gente viu o governo Trump dizendo que vai sair do Acordo de Paris, né? Esse é um detalhe interessante uma questão interessante que você traz, Rosilma, pelo seguinte: o Acordo de Paris realmente tem uma cláusula de arrependimento. Tem uma cláusula. E ela diz o seguinte, que o Estado pode, depois de 3 anos, ele pode se arrepender e sair do Acordo de Paris. E só vai produzir efeitos internacionais essa decisão do Estado soberano depois de 1 ano. Então, na verdade, em termos de governo Trump, só no final do governo Trump é que os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris. Isso é um dado. Eles não podem sair antes do acordo. Esse é um fato, devido à estrutura do acordo. Agora, o grande problema que aconteceu, acho, nos Estados Unidos é o seguinte: o Acordo de Paris foi assinado pelo presidente anterior, pelo Barack Obama, como um chamado Executive Agreement. É um acordo de governo e não um acordo que obriga o país. O Barack Obama, ele não submeteu o Acordo de Paris, como nós fizemos no Brasil, ele não submeteu ao Congresso Nacional. Quando você submete um acordo internacional, porque o governante do país, ele vai lá e assina o acordo, mas depois ele tem que ver se essa é a vontade geral do povo, e do povo representado pelos seus deputados e senadores. Então, o Congresso Nacional, ele vai lá e ele ratifica. Na verdade, ele valida o ato internacional praticado.
praticado pelo chefe de governo. Os Estados Unidos aderiram ao Acordo de Paris, como um executive agreement, e não do jeito que o Brasil aderiu. Então, lá é uma política de governo e não uma política de Estado, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, para sair do Acordo de Paris, tem que ter uma autorização legislativa. Eu defendo isso. O presidente que vai assumir, nenhum presidente que entrar agora vai poder sair do Acordo de Paris sem uma autorização legislativa, porque ele não manda mais do que o Congresso. O presidente não manda mais do que o Congresso. E além desse aspecto, tem todo um aspecto da proibição do retrocesso. O Brasil transformou em leis. Alguns compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente são pautas legais da Política Nacional de Combate às Mudanças Climáticas, aprovada por lei. Um presidente não tem poder para destituir isso. Ele pode até mudar, o Congresso pode até fazer isso, mas o presidente por si só não tem esse poder. Diferente dos Estados Unidos. E existe muita balela, né? Falastronice, né? Quando a campanha de presidência, o chefe de executivo, tanto o governador, eu vou fazer, eu vou tirar, eu vou... Porque a gente sabe que não é prerrogativa. Por exemplo, opinião pessoal do presidente da República ou do candidato. Importa? Não importa, porque se é lei, importa a opinião do povo que vai ser representado pelas pessoas que estão lá. Sim. E aí sim pode modificar. Sim. Por isso que a Marina, eu gosto de citar a Marina, porque nesse ponto ela é uma democrata e ela é na esteira da legislação protetiva do ambiente. Ela fala, as decisões para serem modificadas têm que ser referendadas ou plebiscitárias. Por quê? Porque o povo, não interessa o que eu penso, ela diz, né? Então, a gente se confunde muito, né, Luciano? O que o presidente pensa? Isso não importa, porque pouco poder ele tem de modificar. Nesse aspecto, né? Ele pode propor encaminhar um projeto de lei autorizando o Brasil a sair do acordo. Sim. É o que eu entendo, é o que eu acho. Eu não refleti ainda suficientemente sobre o assunto, mas é o princípio da simetria. Sim. Se você engatou no acordo e você aprovou o acordo pela via congressual, pelo legislativo... Já virou lei para nós. Exatamente, eu não posso mudar por ato do executivo. Sim, porque a função princípio é do legislativo, ele estaria invadindo o outro exato, poder. Aí nós vamos entrar em conflito com a Constituição Federal. Então, essa é vamos dizer, em relação ao Acordo de Paris. Agora, o que é o Acordo de Paris? Para a gente entender. O que é a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas? Qual é o objetivo dela? É estabilizar o sistema climático global. Acordo de Paris, o Macron tá mandando na gente? É isso? Porque tem gente que pensa, Acordo de Paris, o Macron tá mandando na gente. Nada de Macron, cada país... é um trocadilho. Cada país, no Acordo de Paris, cada país apresentou para o secretariado da convenção, apresentou as suas metas. Cada país apresentou a sua contribuição individual. A gente chama esse processo de bottom-up, de baixo para cima. Então, justamente, não estava dando certo fechar um novo acordo global, justamente porque estão querendo impor para a gente metas de redução. Aí decidiu-se o seguinte, dentro da negociação internacional, né, da diplomacia internacional. Não vamos impor nada de cima para baixo. Vocês não acham que é importante reduzir o efeito estufa? Não, achamos. Então, cada país vai dizer o quanto pode contribuir e nós vamos tentar atingir um objetivo. Nosso objetivo, esse é o objetivo do Acordo de Paris, evitar que a temperatura global do planeta aumente mais do que 2 graus centígrados. Esse é o objetivo do Acordo de Paris. Esse é o objetivo simples, procurar evitar. Como que nós vamos evitar? Cada país vai dar a sua contribuição pessoal em termos de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. E agora tem uma decisão recente agora de 2018 que parece que 2 já não seria suficiente, tinha que ser 1,5. É 1,5, isso, desculpa. Exatamente. Deixa eu ser um pouco mais preciso. Não, mas era 2, na verdade, Na última reunião que teve em 2018, 1,5. É isso aí, na verdade... Porque 2 não seria suficiente para evitar... É isso aí. Aí aparece lá as fotografias dos ursinhos isso aí. Os ursinhos polares tadinhos, que as calotas polares já só estão uns gelinhos assim, que ele, coitado, fica lá, parece urso de circo lá pra cima. É verdade. No próprio Acordo de Paris já está que o recomendável é atingir um aumento de 1,5 graus centígrados da temperatura média global.
Entretanto, vamos dizer, o acordo ele criou uma espécie de colchão, vamos dizer, para tentar chegar nos 2, não aumentar mais do que 2 graus centígrados. Essa é a ideia do Acordo de Paris. Né? E ele está em vigor, e o fato dos Estados Unidos saírem também não vai deixar de entrar em vigor, porque o Acordo de Paris ele tem uma regra própria para ele viger internacionalmente. Pela quantidade de países que aderiram, tem que ser um número maior do que 55, e pela quantidade de emissões, pela contribuição que cada país gera, cada país gerador está produzindo no mundo, que é o tal do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países que geram mais, né, e que geraram mais historicamente, têm uma responsabilidade maior, um encargo maior de empreender um esforço maior para poder reduzir emissões. Isso já estava sendo discutido no Protocolo de Quioto, que antes do Acordo de Paris nós tivemos o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto foi um documento que os Estados Unidos também não aderiram. Os Estados Unidos não aderiram ao protocolo, porque ele falou, não, vocês não vão impor para mim metas de redução. E não por acaso é o país que mais polui. Então, parece que agora está disputando com a China. A China ultrapassa, mas é aquilo que eu te falei, a China produz para o mundo. Exato. Então, por isso que esse problema é um problema assim, o problema da estabilidade do sistema global, pelo efeito antropogênico, o efeito climático antropogênico, que aliás é um efeito historicamente começou na Revolução Industrial. Esse período geológico que vai da Revolução Industrial até hoje já foi definido como o Antropoceno. É a era geológica do homem. É a tamanha a transformação que o homem está empreendendo, que a civilização humana está empreendendo no planeta. Isso é uma coisa de 250 anos para cá, que só para ter uma ideia, isso pode não ser um dado significativo, mas para entender, havia aí 280 partes por milhão de CO2 em 1 metro cúbico de ar na atmosfera. Hoje tem 400. O que está acontecendo? Todo aquele estoque de carbono e de outros gases de efeito estufa, mas especialmente o carbono, que estava imobilizado sob a forma de petróleo e de combustível fóssil, esse estoque está sendo devolvido, todo esse material está sendo devolvido para o compartimento atmosférico. Isso é uma espécie, é uma equação. Se você está tirando de um lado, você está colocando no outro. E isso está aumentando. Já aumentou, já estamos com 400 partes por milhão. E não é só o problema do aumento da temperatura. A estabilidade do sistema climático, ela está relacionada a outros fenômenos. Por exemplo, a acidificação dos oceanos, devido ao aumento da pressão parcial de gás carbônico. Então, o pH do oceano está baixando. Depois nós temos o problema da perda dos corais. Depois nós temos o problema do aumento do nível dos oceanos. Tudo isso é decorrência da perda da estabilidade do sistema climático. Depois nós temos os eventos extremos. Nós já estamos sentindo em Santos. Antigamente que eu digo há uns 15, 20 anos atrás, entravam 5, 6 ressacas. Hoje está entrando 13, 14, 15 ressacas por ano. Cada ressaca dessas, ela pega o estoque de sedimentos e leva embora. E desloca para o outro lado. Por isso que nós estamos vendo o engordamento da praia lá no canal 1, no canal 2, e a perda e um balanço sedimentar negativo na ponta da praia, ali no canal 6, ponta da praia. Então esse já é um efeito, para alguns isso já é decorrência das mudanças climáticas. Então, quando a gente fala em mudança climática, é muito mais do que o aumento da temperatura do planeta. E as florestas têm um papel fundamental nisso. É isso, Rosilma. Olha, tem muita coisa para falar. Não, isso aqui só foi o título, tá? Eu nem fiz intervalo, porque eu já sabia que tem muito a conversar. Nós já vamos combinar aqui dele vir aqui uma vez por mês. Ele é muito ocupado, dá muita aula, orienta muito, muita banca, mas quem manda ser bom, né? Não, e ele vai voltar mais aqui, porque isso é um assunto primordial. Não há como deixar de se falar em ar, água, poluição atmosférica, clima, sustentabilidade, que é uma ideia muito mais ampla do que simplesmente se falar em clima, porque a atitude sustentável é aquela em que nós não jogamos nada fora, a gente aproveita tudo, a gente não fabrica lixo. Isso em relação a tudo na nossa vida. Hoje você chega em casa e olha, será que eu estou tendo um comportamento sustentável? E para isso a gente vai chamar muitas vezes aqui o professor Luciano, porque esse assunto é vida.
E existe tema mais importante para a gente se preocupar e discutir do que vida? Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando contar com a sua audiência novamente sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser. Até lá!